A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson, juntos nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023 a revista da nossa Assembleia de Deus, a revista da classe dos adultos. Ela tem como tema: Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Chegamos, irmãos, à lição de número 11. Lembrando aos irmãos que as 10 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Aviva a tua obra. E para o segundo trimestre, irmãos, de 2023, nós já temos o tema da nossa revista e vai ser muito forte também. O tema será Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, irmãos, só puxando um ganchinho aqui, ela é um livro completo para a nossa vida. Ela tem situações ali de aprendizado para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe, para o filho, tem para todos, irmãos. É bênção de Deus, vai ser tremendo. Eu já estava dando uma olhada na primeira aula aqui, no tema, né, das lições. Fique comigo, vai ser tremendo esse estudo também sobre relacionamentos. E nossa vida não passa de um relacionamento, né, entre nós e o nosso Criador e entre nós e o nosso próximo, né? Então, se os irmãos forem avaliar, os 10 mandamentos, né, são na vertical e são na horizontal também. Então vai ser bênção para a nossa vida também. Esta lição, né, a lição de número 11, melhor dizendo, ela é para o dia, irmãos, 12 de março de 2023. 12 de março de 2023, lição de número 11, que nós estaremos estudando a partir deste momento. Como disse aos irmãos, as 10 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal e o tema para a lição de hoje é o avivamento e a missão da igreja. Esta lição ela está dividida, né, em 3 tópicos, cada tópico com seus subtópicos, que nós estaremos estudando aqui no decorrer da aula de hoje. Ela tem como texto áureo um texto bem conhecido que se encontra lá em Marcos, capítulo de número 16, Marcos, capítulo de número 16, no verso de número 15 e no verso de número 16, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só então aqui, irmãos, a missão que Jesus Cristo, né, ele deixou para nós como igreja e para a igreja, né, de uma maneira geral. Aqui também temos a verdade prática que vem dizendo assim: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Aqui, sobre o texto áureo, gostaria de comentar a respeito do que é essa palavra, o significado dessa palavra crer. Crer, irmãos, é aceitar como verdade. Crer é mais do que acreditar. Na minha opinião, crer aqui neste sentido é aceitar como verdade para a vida, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, neste sentido aqui, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, ou seja, quem não aceitar esta verdade, né, infelizmente já será condenado. Sobre a verdade prática, já gostaria de ler aqui aos irmãos na 1 Timóteo capítulo de número 4, 1 Timóteo capítulo de número 4, no verso de número 1. Eu vou estar lendo na versão NVT, que é a nova versão transformadora, uma versão mais fácil de estarmos entendendo. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Olha o verso 2, que vem de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Então a verdade prática aqui nos trouxe que neste tempo marcado pela falta de fé, somente o avivamento da parte do nosso Deus para o quê? Para que nós possamos viver um verdadeiro avivamento
tanto pessoal, como nós falamos na aula passada, como no coletivo. E Paulo, ele vem aqui afirmando que nesses últimos tempos, alguns se desviariam da fé, né? E deixariam, como nós vamos ver no decorrer da lição, por que aconteceu lá na Europa, lá, a desmotivação? Por causa da falta de busca. Nós vamos estar estudando e adentrando nestes conceitos. Amém? Bom, nós temos como leitura bíblica em classe para a aula de hoje, Marcos capítulo 16, do verso 14 ao verso 20, o verso 15 e o verso 16 nós já fizemos menção. Peço aos irmãos para estarem lendo, né, toda a parte da leitura bíblica aqui para o vosso enriquecimento. Amém? Bom, irmãos, temos aqui também como objetivos para a nossa aula de hoje. Primeiro objetivo: conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. O segundo objetivo é conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto, ou seja, debaixo do poder do alto. O terceiro objetivo que nós temos é explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo. Agora, a parte motivacional. Por que estudarmos esta lição? Por que nos adentrarmos a esse assunto? Aqui, o autor da revista, ele pontua que os discípulos custaram a crer que o Mestre havia ressuscitado, encontravam-se demais dispersos e desanimados. E aí ele faz uma colocação aqui: quantos discípulos hoje de Jesus estão dentro da igreja com este mesmo sentimento? Com esse mesmo sentimento aqui, disperso e desanimado. E aí, irmãos, qual que é o foco aqui para que a gente possa se motivar cada vez mais em buscar, né, o poder do Espírito Santo de Deus? É que vigiemos e oremos a fim de que o desânimo e as distrações com os cuidados desta vida não sejam capazes de minar a nossa sede e fervor, tanto na busca por Cristo quanto pela salvação dos perdidos. Então esta é a motivação. Não podemos deixar, né, que o desânimo tome conta da nossa vida e aí nós possamos vir aí a parar de buscar o poder que o Senhor Jesus ele tem para a nossa vida. Amém? Temos como aqui, então, parte introdutória para a nossa lição de hoje. Nesta lição, nós vamos estudar o quê? O revestimento de poder advindo do Espírito Santo, que foi o propulsor da massiva salvação e evangelização pela igreja do primeiro século, deixando-nos um modelo de busca e dedicação à grande comissão. Ou seja, nesse sentido aqui, o que ocorreu? Um legado. Foi deixado para nós um legado de aprendizado, né? A receita, vamos dizer assim, para que nós também possamos estar vivendo este verdadeiro avivamento nos nossos dias de hoje. E aí, irmãos, eu quero enfatizar aqui na introdução o seguinte, que depois que os discípulos eles foram revestidos do poder ali em Atos, nunca mais eles foram as mesmas pessoas. Por quê? Porque é assim que acontece na minha vida e na sua vida. Depois que Jesus Cristo, depois que nós abrimos o coração para poder estar vivendo o Evangelho, vivendo as bênçãos do Senhor, vivendo, né, na plenitude ali da adoração ao Espírito Santo do Senhor, ao nosso Deus, nunca mais nós seremos as mesmas pessoas. Por quê? Porque o poder de Deus é poder de transformação para a nossa vida. A palavra-chave da nossa lição de hoje é missão. E o que é missão? É uma tarefa que é dada, como dever a alguém para poder realizar. Qual é a sua missão? Olha, a minha missão, a minha tarefa que me foi dada para que eu realize nesse âmbito aqui espiritual é o quê? Falar do amor de Jesus Cristo. Como eu costumo dizer, a Bíblia é para quem está dentro, é o manual de fé e conduta para quem está dentro, mas para quem está fora, Jesus te ama, Jesus pode transformar a sua vida, Jesus pode curar você de toda enfermidade, seja espiritual ou seja no corpo físico, e ele tem vida eterna para você, ele tem salvação para você, amém? Então aqui caminhando, irmãos, para o nosso tópico de número 1. Tópico de número 1, ele tem como tema
o avivamento após a ressurreição de Cristo. Este tópico tem os seus 3 subtópicos que nós estaremos estudando agora. O primeiro vem dizendo assim: o desânimo dos discípulos. Aqui, como nós já comentamos na introdução, né, após ali a ressurreição, quando Jesus apareceu, os discípulos ali, eles estavam incrédulos, desanimados, como se estivessem órfãos e abandonados. E muitos deles, irmãos, já não estavam crendo mais. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Marcos 16, capítulo 10, Marcos capítulo de número 10, do verso, irmãos, me perdoe. Marcos capítulo 16, a partir do verso de número 10, a palavra do Senhor, ela vem dizendo assim, ó. Marcos 16, a partir do verso 10, vai nos contar aqui quando Maria Madalena esteve no túmulo, né, de Jesus, e aí ela viu ali, contou para eles e eles não acreditaram. Olha o relato bíblico. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Olha o verso 12. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. O que eu aprendo aqui neste subtópico, irmãos, trazendo para a nossa aplicação cotidiana? Depois de uma perda, eles acabaram ali, né, de perder o mestre, né? E agora o mestre, ele volta, né, ressuscitado ali. E aí o que acontece? Quando falaram que ele estava vivo, eles não acreditou, para a gente entender o contexto. O que eu aprendo aqui? Que toda perda, irmãos, toda perda, ela traz uma consequência. E às vezes essa consequência é uma consequência de desânimo, outras vezes é uma consequência de não crença, né? Você perdeu. E aí alguém fala para você assim: não, você vai recuperar, não, fica tranquilo, se não deu certo é porque não acabou ainda. Para a pessoa que sofreu essa perda, é um pouco difícil dela entender, dela acreditar que aquilo ali vai se voltar de novamente, né? Então, nesse sentido aqui, dá para entender tranquilamente os discípulos. Eles estavam abandonados ali, se sentindo abandonados, se sentindo órfãos. Por quê? Porque acabaram, né? Tinham acabado de perder o mestre. Alguém chega e fala, no caso Maria Madalena: olha, ele está vivo, eu vi. Alguém pode ter falado assim: está de brincadeira, não está não. E é do ser humano esse tipo de sentimento quando perde alguma coisa, né? O subtópico de número 2, ele vem trazendo a aparição de Jesus aos discípulos. Ante o clima de incredulidade, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Então Jesus apareceu ali em Lucas 24, 36 e diz: paz seja convosco. Eles pensavam que viam um espírito, logo no verso 37. E olha só aqui, mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressurreto. O terceiro subtópico, ele vem trazendo assim: o avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam o seu ministério, conforme Marcos capítulo 16, verso 17. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares. Depois do Pentecoste, os discípulos pregaram com unção. Então aqui o que a gente vem dizendo no decorrer de toda a nossa revista estudada aqui? O que é a unção? Capacitação espiritual da parte do nosso Deus para que nós possamos realizar a sua obra. E aqui, depois, né, que Jesus ele dá ali o mandato ali da grande comissão, e falando que os milagres seguiriam eles, tal, naquele contexto todo ali, eles pegaram cheio de autoridade, cheio de unção da parte do nosso Deus. E esta unção dada pelo próprio Senhor Jesus. Olha os exemplos que a revista trouxe. Eles expulsaram o demônio, curaram enfermos, Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus, Filipe curou muitos enfermos. Então, desse modo, vários outros fatos demonstraram que a igreja de Jesus recebeu o avivamento espiritual indispensável para proclamar o evangelho sob, ou seja, debaixo do poder de Deus. Neste primeiro tópico, irmãos, nós aprendemos aqui sobre
o avivamento após a ressurreição. Falamos do desânimo dos discípulos, né? Da falta de crença deles ali quando Jesus apareceu, né? Não creram ali em Maria Madalena, que falou que tinha visto ele vivo e tal. Também vimos aqui sobre o avivamento após a ressurreição, que eles foram cheios do poder do Espírito Santo, né? Para poder ali sair falando do Evangelho, falando do amor de Cristo. Como sinopse, podemos trazer que a transformação dos discípulos após o revestimento de poder, eles nunca mais foram os mesmos. Olha só, a transformação que ocorreu com os discípulos após o revestimento de poder fizeram deles novas criaturas. Nunca mais eles foram os mesmos. Amém? Caminhando para o tópico de número 2, tópico de número 2 ele vai trazer como tema o avivamento na missão da igreja local. Também temos aqui 3 tópicos, 3 subtópicos para estudar. Primeiro, o avivamento nas missões locais. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Aqui eu queria estar lendo com os irmãos, versículo que a gente vai fazer bastante menção dele, Atos capítulo de número 1, no verso de número 8. Atos capítulo de número 1, verso de número 8, a palavra do Senhor diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Então aqui, neste contexto, este é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das 4 paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas, nos bairros, né? Na cidade, no estado, no país. Esse é o modelo que Jesus Cristo ele espera de mim e de você. Qual? Pregar a sua palavra, né? Cada alma que ainda não conheceu, que não ouviu ainda falar de Jesus Cristo, é um campo missionário para nós estarmos evangelizando. Segundo subtópico vem trazendo o avivamento nas missões regionais. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. E depois de impactar Jerusalém com mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Olha lá o que diz, né, em Atos dos Apóstolos também, capítulo de número 8, a partir do verso de número 1. Atos capítulo de número 8, verso de número 1 diz assim, ó: uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Verso 3. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e o lançava na prisão. Olha o verso 4. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que fossem. Amém? Então aqui, nós aprendemos o quê? Que este avivamento nas missões regionais, ele são aqueles, né, que são realizados em locais mais distantes, como a palavra do Senhor veio nos instruindo aqui em Atos dos Apóstolos. O terceiro subtópico vai tratar sobre missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem. Neste contexto aqui de missões regionais, o que nós podemos trazer aqui como comentário bem pontuado pelo autor da revista? Que no nosso país, nós desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Importante, irmãos, esse comentário aqui, porque muitos países já não têm mais essa liberdade. Nós não sabemos até quando vai a nossa liberdade de poder cultuar, né, livremente, de poder falar do Evangelho, de poder ter um canal no YouTube para divulgar a palavra do Senhor. Não sabemos até quando vai.
mas até quando Deus nos permitir, estaremos aqui proclamando e falando da sua palavra, falando do seu evangelho, falando que ele é bom, falando que ele salva, falando que funcionou na minha vida e que pode sim funcionar na sua vida, com certeza. Você que me ouve, talvez ainda que não aceitou este evangelho, não aceitou Jesus Cristo como Salvador, tenha certeza, creia, com convicção, mudou a minha vida e mudará a sua também. Neste tópico de número 2, irmãos, nós aprendemos aqui sobre o avivamento nas missões locais, falando também sobre os avivamentos regionais e também sobre as missões regionais atualmente. Como sinopse, podemos trazer aqui que uma igreja avivada demonstra que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Gostaria aqui de ler, Tiago, capítulo de número 1, no verso de número 22. Um texto conhecido dos irmãos, porém Deus me toca o coração em trazer ele nesse momento, para a gente poder estar meditando. Olha Tiago 22 para falar sobre a igreja que pratica, que não vive só de ouvido. Olha Tiago 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Olha o que a nova versão, a NVT, nova versão transformadora, ela vem trazendo aqui para a gente não se limitar só em ouvir a palavra, mas o que? Praticar esta palavra. E uma igreja aqui verdadeiramente avivada, ela faz o que? Ela pratica missões, Missões nasceu no coração do nosso Deus. O evangelismo está no coração do nosso Senhor, amém? Caminhando para o tópico de número 3, temos o seguinte tema: o avivamento e as missões transculturais. Nós vamos esclarecer o que é esse transculturais aqui no decorrer deste tópico, que também traz aqui os seus 3 subtópicos. O primeiro vai dizer: a primeira igreja missionária. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, já lembrando aos irmãos e enfatizando que a primeira igreja missionária foi a de Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé, e aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Ou seja, o que são missões transculturais? Missões a povos diferentes, E aí, foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Como vimos na lição anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar. Já esclarecemos aqui novamente o que é unção, e Deus sempre levantou pessoas para poder falar do seu amor, da sua bondade, amém? O segundo subtópico vem dizendo assim: evangelização e a decadência espiritual da Europa. Lembra lá no início da aula? Agora nós vamos dar uma adentrada aqui neste assunto. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. Ele alcançou a África através de David Livingstone, também alcançou a China através de Hudson Taylor, e por falta, agora que isso aqui é importante frisarmos, 3 coisas causaram a decadência aqui, do evangelismo lá, da religiosidade, vamos falar assim, da religião lá na Europa lá. Quais foram essas coisas? Primeiro, falta de amor. Segunda, falta de interesse. E terceiro, o que? Os crentes ali se acomodaram. 3 coisas que não podem acontecer na nossa vida espiritual. O qual? Falta de amor. Lembra lá do nosso primeiro amor, que fazíamos, talvez hoje já não fazemos mais. Falta de interesse pelas coisas do Senhor, E o que mais? Cairmos no comodismo, cairmos na situação do sofá, por exemplo. Do jeito que tá bom. Não, irmãos, do jeito que tá não está bom não, Por que a voz de poucos malvados se sobressai? Porque a voz de muitos bons está muda. Esse é o fato, Então aqui, esses 3 aspectos aqui, essas 3 características aqui, esses 3 fatores fizeram com que acontecesse o que? A decadência espiritual lá na Europa. E olha a receita que nós ainda temos para a nossa vida. 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. Lembro que este versículo foi o versículo que eu fiz a minha
avaliação, né, quando eu fiz o curso do CFO, o pastor ele deu esse tema para a gente estar escrevendo uma mensagem sobre ele. Olha o que diz aqui, que forte, que receita, irmãos, espiritual para a nossa vida. Então, se o meu povo se chama pelo meu nome, então, se meu povo que se chama pelo meu nome humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. É a palavra do Senhor, é a promessa de Deus para a nossa vida. Mas tem uma condicional: então se o meu povo. E aí sim, isso se realizará na nossa vida. Terceiro subtópico, ele vem trazendo o seguinte tema: clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja. Qual a última etapa? Até os confins da terra, lá de Atos capítulo 1, verso de número 8, que nós já fizemos menção aqui. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas. Olha que forte isso aqui, irmãos. A começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Então o autor da revista ele pontua aqui: que Deus reavive a sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque. Olha o que Abacuque fala, lá em Abacuque capítulo 3, no verso de número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Olha que bênção, irmãos? Bom, este terceiro tópico nós aprendemos sobre a igreja primitiva, primeira igreja primitiva missionária. Também aprendemos sobre a evangelização e a decadência espiritual da Europa. Pontuei aqui, 3 fatores aí aos irmãos. O que? Falta de amor, falta de interesse e comodismo. Também aprendemos aqui sobre esse clamor pelo avivamento espiritual, onde nós passamos aqui novamente, Atos capítulo 1, verso 8, no seu final, ide até os confins da terra. Então a sinopse vem trazendo: o avivamento é crucial para levar o evangelho até os confins da terra. A conclusão da nossa lição de hoje, ela vem trazendo: os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização, tanto local, quanto regional, quanto estadual, quanto país. No caso aqui, irmãos, pela internet, nós estamos fazendo e falando do amor de Jesus Cristo. Então, esta missão é a maior missão da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando de Marcos capítulo 16, no verso 15, quero só fazer menção novamente, que é o nosso texto áureo, faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 12, que terá como tema: Vivendo no Espírito. Amém, irmãos?